Olá, meus amados, é um prazer mais uma vez nós estudarmos a Palavra de Deus juntos. Hoje eu gostaria de ler um versículo para você na carta que Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo de número 6, ainda naquele texto que Paulo ensina sobre a armadura de Deus, que nós devemos estar sempre cingidos com ela. A Bíblia diz assim no versículo 18, Efésios 6, 18: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante que, se você observar esse texto aqui desde o versículo 10, você vai ver que Paulo diz para que os cristãos estivessem o tempo todo cingidos com a armadura de Deus. E aí ele vai citando algumas coisas que fazia parte, que compunham essa armadura. Você vai ver que tinha cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho. Tudo isso fazia parte da armadura de Deus, o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. E aí no final ele termina com o versículo 18 dizendo assim: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E depois, a partir do versículo 19, ele faz uma recomendação, um pedido pessoal, um pedido para que eles orassem por ele também. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Paulo, em todo esse texto, ele está nos dando o claro entendimento de que nós devemos em todo tempo ter uma vida de comunhão com Deus, em todo tempo estarmos nos relacionando com Deus. Por isso que ele diz que nós devemos vestir a armadura de Deus para estarmos preparados para que quando o dia mau chegasse, nós pudéssemos vencer mesmo nesse dia mau. E o dia mau ele vem quando nós menos esperamos. Não é porque você é crente que você não vai ter dias maus em sua vida. Pelo contrário, você terá dias maus justamente por ser crente. Porque você verá que o mundo batalha contra você, o diabo batalha contra você. As coisas deste mundo vão em contra daquilo que você pratica, daquilo que você deseja viver. E que é muito grande essa força que tenta contra a sua vida espiritual, contra a sua intimidade com Deus, contra a sua santidade. Então, eu gostaria hoje de chamar a sua atenção para o que nós deveríamos ser, deveríamos viver e para o que nós estamos sendo e estamos vivendo. Eu fico muito preocupado ao ver hoje como os crentes estão se desviando do alvo, como os crentes estão se desviando daquilo que realmente deveriam estar praticando. Hoje, as pessoas têm tempo para tudo, para tantas banalidades desta vida, mas não têm tempo para Deus. É interessante porque mesmo quando elas não têm coisas para fazer, elas inventam coisas para fazer, mas não vão orar, não vão ler Bíblia, não vão estudar, não vão aprender mais sobre Deus. Eu fico triste. Imagina como Deus fica. Se eu me entristeço por isso, eu às vezes fico imaginando como Deus fica se sentindo quando Ele vê os seus filhos terem tempo para ficar horas e horas vendo um filme na televisão, fica 2 horas se enchendo de porcaria, se enchendo de coisas inúteis, se enchendo de violência, se enchendo de mentiras, vivendo a ilusão em vez de viver a verdade. Por quê? Você já observou como as pessoas hoje gostam da mentira, gostam da ilusão? Você assiste o filme sabendo que é mentira, que é somente ilusão, mas está ali assistindo e vivendo aquilo, porque as suas emoções vivem aquilo. Quando o mocinho é ferido, quando o personagem bom do filme sofre uma derrota ou se machuca, a sua emoção sente, você se emociona, você às vezes até torce, você fala para a pessoa do lado, mas por que foi acontecer isso? E você não tem tempo para orar a Deus, para ler a Bíblia,
para aprender mais de Deus. Você fica 2 horas na frente da TV, mas não fica 2 horas lendo a Bíblia. Você tem tempo para atualizar a sua página no Orkut, fica horas e horas colocando fotos, tirando fotos, colocando recado, respondendo recados. Você fica, talvez depois de chegar do trabalho, cansado, já fatigado pelo dia corrido, pelas coisas que te aconteceram, mas você tem tempo para ir para a internet, para entrar no seu Orkut e para ficar ali horas e horas fazendo coisas que não precisava estar fazendo. Falando bobagem, falando bobeiras, respondendo mensagens de pessoas que muitas vezes você nem conhece, mas você não tem tempo para ler a Bíblia, para falar com Deus, para dizer para Deus que você o ama, para abraçar a Deus, para falar das suas dificuldades para Deus, para falar das coisas boas que te aconteceram. Você tem tempo para brincar de fazendinha? Eu não sei bem como funciona isso, mas tenho visto ultimamente as pessoas comentam no meu trabalho, tenho escutado muitas pessoas, às vezes comentam e até parece que elas têm uma fazenda, que elas plantam alguma coisa, e depois eu vou observar, vejo que essas pessoas nunca plantaram nada na sua vida, não sabem nem como cultivar um pé de arroz, não sabem nem como cultivar uma planta de seja lá o que for, mas conversam, falam como se fossem fazendeiros. Passam horas e horas plantando e colhendo coisas virtuais, coisas que não existem na verdade, perdem seu tempo fazendo essas coisas, ao invés de estar lendo a Bíblia, ao invés de estar aprendendo mais de Deus. E as mulheres que passam horas e horas, e hoje não é só mais mulher, mas homens também, passam horas vendo novelas, porcaria que a televisão está colocando diante das pessoas para instruir as pessoas. Muitas pessoas praticam aquilo que vê nas novelas e nos filmes. Muitas pessoas vivem aquilo que aprendem nas novelas. Certa vez eu estava vendo um programa de TV há muitos anos atrás, quando eu ainda tinha televisão em minha casa, e me lembro que era um programa sobre empresas, negócios, e o repórter perguntou para uma mulher que tinha uma floricultura, para uma mulher ou um homem, nem me lembro bem, mas a pessoa tinha uma floricultura e estava tendo muito sucesso na sua floricultura, vendia bastante, e o repórter perguntou: como você faz para vender tantas flores? E a pessoa respondeu: é simples, eu vejo as novelas hoje e observo, se na novela sair uma orquídea, amanhã eu coloco na minha floricultura a orquídea para vender. E com certeza vai vender, porque as pessoas vivem e praticam aquilo que vê na TV, que vê na novela. É assim que eu vendo. E é interessante, porque se você for observar, hoje, principalmente na sociedade brasileira, o povo brasileiro até fala como nas novelas. Se a novela mostra alguma coisa ridicularizando a palavra de Deus, eles começam a questionar a palavra de Deus. Se a novela mostra um jovem falando uma gíria nova, os jovens começam a falar gíria, aquela gíria que foi falada na novela. Se na novela mostra filhos desobedecendo e desrespeitando os pais, os filhos começam a achar que é seu direito desrespeitar e desobedecer aos pais. Se na novela mostra mulher traindo o marido, marido traindo a mulher, as pessoas começam a acreditar que realmente não existe essa rigidez toda na questão do matrimônio, que deveria ser mais liberal um pouco. É assim que vivem as pessoas, que estão sendo ensinadas pela televisão, pelas revistas, pelos meios de comunicação. E infelizmente nós observamos que os meios de comunicação hoje estão servindo mais ao diabo do que a Deus. É verdade que muitas pessoas usam os meios de comunicação para pregar a palavra de Deus, como você hoje está ouvindo essa mensagem através da internet. Mas nós podemos dizer que nem 50%, nem 10% talvez, dos meios de comunicação estão a serviço de Deus.
muita coisa está ensinando as pessoas a desobedecer a Deus, a pecar contra Deus, a deixar os princípios que eram bons, a deixar as tradições boas, tradições familiares, princípios familiares, e viver uma coisa que não vai trazer benefício para nós. Agora, veja, Paulo não está dizendo aqui no versículo 18 de Efésios 6 que nós devemos orar 24 horas por dia. Está dizendo orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, não querendo dizer que você deve orar 24 horas por dia, mas que você deve ter uma vida constante de comunhão com Deus. Não está dizendo que você deve trabalhar orando, cozinhar orando, dormir orando, banhar orando, fazer tudo orando. Mas está dizendo que você deve se manter na presença de Deus em todo o tempo, não importa o que você está fazendo. Você deve viver com Deus em todos os momentos de sua vida. Eu gostaria de convidar você a observar a sua vida. Veja quanto tempo você passa no computador, quanto tempo você passa na televisão, quanto tempo você passa contando historinhas, contando potoca, né, como dizia meu pai, fazendo fofoca, falando de novela, falando de filme. Quanto tempo você passa jogando videogame, quanto tempo você passa passeando no shopping center, olhando coisas que você não precisa comprar, fazendo coisas que você não precisava fazer. E aí depois você pensa, faz as contas e veja quanto tempo você passa orando a Deus, lendo a Bíblia, tendo comunhão com Deus, tendo intimidade com o Senhor. Como Deus se sente ao ver a sua maneira de viver? Como Deus se sente ao ver como você como você fala e como você vive? Será que Deus está feliz com você? Será que você dedica pelo menos tempo igual ao que você dedica às coisas dessa vida, às coisas seculares? Você dedica a Deus? E será que você dedica a Deus pelo menos o mesmo tempo que você se dedica ao pecado? Que você se dedica às coisas que não deveria fazer, às coisas que você não deveria praticar? É verdade, tem pessoas que vivem mais tempo no pecado do que tentando ter um relacionamento com Deus. Tem pessoas que vivem mais tempo praticando o pecado, praticando as coisas erradas, do que lendo a Bíblia, do que tendo uma vida de oração. É interessante isso, mas é uma verdade. É triste isso, mas é o que acontece. E eu quero convidar você a ser diferente. Deus te ama e quer que você também viva esse amor. Deus olha por você o tempo todo e quer que você também se interesse por Ele o tempo todo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos mais cristãos a partir de hoje. Amém.